Então vamos rezar para começar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então vamos sentar. Vou passar uns avisos só até o palestrante chegar. Então, hoje, véspera da solenidade de São Paulo e São Pedro e São Paulo, nossos padroeiros, temos imensa felicidade de inaugurar o Aletheia, curso de doutrina. Necessidade apontada pela Santa Igreja inúmeras vezes. Vontade de uma diocese, a qual tivemos como bispo Dom Manuel Pestana, hoje Dom João e seu auxiliar Dom Dino. Sonho deste que vos fala, em conjunto com a pastoral da catequese, com a coordenadora Clene e todos o que compõem a coordenação, tendo como diretor espiritual nosso pároco da Nossa Senhora da Badia, Padre Fagner. Apostolado que um grande grupo de pessoas se dispôs a estar cooperando ao servir. Firmamos hoje o propósito de levarmos a santa doutrina a vocês. Assim como a recebemos, a transmitiremos. A proposta é que seja semanal, onde todos os nossos formadores serão pré-aprovados pela paróquia. Mas, em julho, traremos a vocês de modo semanal, como teste, pois 2 horas ao mês é muito pouco. Então a gente pensou em quinzenal, só que é 1 hora só de formação. Vamos gravar e postar, fazer toda a divulgação. Só que 2 horas ao mês, ou seja, 2 encontros no mês, é muito pouco para transmitir tudo que temos como missão a transmitir. Então, em especial em julho, que é um momento onde muitas pastorais a qual trabalhamos, fica mais tranquilo, né? E também os nossos afazeres também fica menor e temos mais tempo. Então, vamos fazer um teste semanal para ver como que vai ser. Será necessária inscrição. Aqueles que não se inscreveram, por favor, levante a mão que a equipe irá pegar seu telefone e enviar ao link. Todos os encontros serão gravados, mas assim como nós, na presença de Deus, firmamos o propósito de transmitir a santa doutrina, pedimos que aqueles inscritos firmem um propósito de estar presentes. Temos vidas laicais e entendemos as circunstâncias, sabemos que nem sempre será possível, mas de modo íntimo, leve o propósito de estar aqui, recebendo conhecimento. Apenas amamos o que conhecemos, e só conhecemos a verdade em Cristo. E a vida de Cristo é sacrifício. Sejas perfeito. Este é o nosso chamado. A assinatura é acolhida para a ata, que será entregue ao nosso pároco, assim que solicitado. Lembrando, estamos em comunhão com a Diocese e com a Santa Igreja Católica. Quaisquer dúvidas ou sugestão, estamos à disposição. Nós levamos o versículo de 1 Pedro 3, do 14 ao 15, como lema. Portanto, não temais as suas ameaças e não vos turbeis. Antes, santificai em vossos corações Cristo, o Senhor. Estai sempre prontos a responder para a vossa defesa e todo aquele que vos pedir a razão de vossa esperança, mas fazei-o com suavidade e respeito. Maria, sede de sabedoria, rogue por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pessoal, os avisos. A formação ela sempre vai ocorrer de 50 minutos, para ter 10 minutos de perguntas. Essa em especial já estávamos pensando que o término seria por volta das 8h20 mesmo, por ser primeira, ter todos aqueles contratempos, né? E é isto, beleza? Vamos iniciar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós deixamos uma oração, não sei se os meninos enviaram no grupo. Vocês enviaram aquela oração no grupo? Aquela que eu pôde ter, né? É a oração que o Padre Paulo Ricardo faz muito
frequentemente. Então eu vou fazer ela, nas próximas a gente faz ela todo mundo junto. Ela inicia assim: inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar. Eu vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Arthur, eu tenho 32 anos. Participo da paróquia Nossa Senhora da Badia desde 2015, quando eu vim para cá por causa do Padre François. Eu fui professor de História por um tempo, de ensino médio e fundamental. Hoje eu não atuo na área mais, eu trabalho com Muay Thai. Basicamente é isso, pra vocês saberem sobre mim. Fui catequista há 7 anos, de adultos, e hoje eu vim falar com vocês sobre um tema que eu acho que é o melhor tema para introduzir o Aletheia. Os meninos já falaram para vocês o que é o tema, o que é o Aletheia, né? Então não vou me alongar com mais sobre o Aletheia. Vamos falar sobre as 3 vias da revelação divina, né? Tradição, magistério e escritura, né? Alguns vão dizer que são os 3 pilares, né? A revelação divina, ela se sustenta sobre esses 3 pilares, né? Interessante o tripé aqui, que nos ajuda a imaginar que fica sustentado de forma mais concisa. Muita gente pensa que só a escritura, por si só, consegue dar veracidade e sustentação à fé. E isso nos deixa meio que capengas, né? De fato, fica muito complicado ter a escritura como embasamento único da fé. O catecismo vai dizer que a tradição é a transmissão integral da palavra de Deus, confiada por Cristo nosso Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que eles pregassem fielmente e conservassem e expôssem e a difundissem, né? Então a tradição, como São Paulo vai dizer, né? Ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, se eu não estiver enganado, quando ele vai falar da fórmula que hoje nós utilizamos na oração para falar da Santíssima Eucaristia, né? Da consagração, vos transmito aquilo que eu recebi do Senhor, né? E a tradição é isso, né? É aquilo que é transmitido e é aquilo que Deus passou para os apóstolos, né? O próprio Cristo passa para os apóstolos, e a igreja como é que eu posso dizer? Me fugiu a palavra agora, me fugiu a palavra. Como dona, né? Como detentora, era essa palavra que eu queria, como detentora da tradição, ela vai segurar a tradição e trazer para nós, né? O magistério é esse detentor, né? Novamente a gente pode entender que o magistério ele tem a tarefa de guardar e interpretar as verdades de fé, tendo escrito, selecionado e reconhecido as verdades de fé, né? Você trouxe cadê o Pablo? O pincel? Trouxe? Não sou muito bom de desenho, mas eu vou arriscar. Aí, enquanto ele fala. E a escritura é a palavra de Deus enquanto redigida, sob a moção do Espírito Santo, né? Os agiógrafos são, obrigado, Pablo, são os escritores da Sagrada Escritura enquanto parte material, né? Deus é o escritor enquanto parte sobrenatural, né? Eles são inspirados por Deus e escrevem a Sagrada Escritura, né? A gente pode imaginar a revelação dessa forma, né? Revelação basicamente seria conseguir escrever.
ótimo, né? Lindo. Mas é basicamente essa forma que acontece, né? A gente deve imaginar e entender que todas essas vias têm o mesmo peso e a mesma verdade. Uma forma da gente entender como que uma não se confunde nem atrapalha com a outra é entender a Trindade, né? Entender como a Trindade é muito bom ver na realidade da igreja como sempre há escondido essa realidade da Trindade, né? Sempre vai haver essa percepção de trindade e unidade ao mesmo tempo. A revelação divina é uma só, mas dentro dela existe uma realidade triuna, né? É uma revelação em 3 realidades, né? Na tradição, no magistério e na escritura. Sempre vai haver isso, né? Deus é trino e uno ao mesmo tempo. Da mesma forma, a revelação ela é triuna, né? Ela é a sagrada tradição, o sagrado magistério e a sagrada escritura, né? Existe aquela pergunta, né? Quem veio primeiro, né? O ovo ou a galinha, né? Quem veio primeiro, a Bíblia ou a tradição, né? Deus não ia inventar, não ia fazer como às vezes nossos irmãos. Agora eu falei disso e não lembrei de separar. Não lembro se são os mormons que falam de um evangelho que é trago por anjos, né? Se não me engano, sim, são os mormons, né? Até passou uma hora que a gente tá chegando, né? Alguns, né? Então foi certo, né? Foi para me lembrar, né? O evangelho vem, trago por anjos, entrega para eles e depois parece que leva, né? Eles aprendem. Não foi assim que aconteceu, né? Deus se revela e durante um bom tempo ele traz para nós essa revelação e assim ele se utiliza de homens para que eles possam guardar, transmitir e assim nos revelar esse evangelho, né? Revelar essa conexão divina, né? Cristo é colocado como pontífice, né? Mas antes de Cristo vieram outras pessoas que foram essas pequenas pontes, né? Moisés, né? O próprio Abraão foi uma forma com que Deus fez várias conexões conosco, né? Deus sempre fez essas conexões com o homem, né? A gente pode comparar a tradição com várias coisas, né? Existem 2 formas de Deus se revelar, né? A gente pode encontrar a revelação de Deus de forma natural, né? Quem tiver com a Sagrada Escritura aí pode abrir em Romanos, capítulo 1, versículo 19, até de cabeça para baixo. Romanos. Acharam aí? Aqui, ó. Portanto, o que se pode conhecer de Deus, eles o leem em si mesmos, pois Deus lhe revelou com evidência. Até o 20, né? Desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, o seu sempre eterno poder e divindade se tornam visíveis à inteligência por suas obras, de modo que não se podem excusar. Então, Deus se revela de certa forma na realidade natural. Hoje, mais cedo, né, eu estava pensando em vocês, né, mais cedo, e aí eu passei ali perto da Praça da Bíblia, lá naquela... E aí, Pedrão, sol, lá na... Boa noite. Lá na Cidade Jardim, ali? E aí tinha eu não sei o nome da árvore, uma árvore que tá toda florida, com algumas flores, acho que lilás, roxo, não entendo muito de cor, mas ali, o IP, por exemplo, é uma forma da gente conseguir ver, né? O esplendor da beleza da natureza consegue nos transmitir a beleza da divindade, né? Então, os animais, tudo isso consegue nos mostrar, né? Deus se revela por meio das criaturas, né? Tudo que é belo e grandioso nos mostra como é grandioso Deus, né? Por exemplo, quem já teve a possibilidade de conhecer o mar ou alguma coisa colossal consegue ver como a grandiosidade de Deus espelhada nas suas criaturas. Um exemplo, né? Quem já foi em algum lugar que tem montanhas ou alguma cordilheira, por exemplo, indo para a Bahia, né? Em algum lugar que você estiver indo para o lado da Bahia tem muitas montanhas, você vai ver, você vai ficar tipo extasiado de ver várias montanhas ou o próprio mar, né? Isso reflete dessa forma que São Paulo fala, né? Na realidade natural, a realidade de Deus, né? E Deus se revela também de forma sobrenatural, né? Nós podemos ver em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2.
Hebreus. Entra aí, C2. Vai entrar. Hebreus, capítulo 1. Acharam? Tá. Parece que ela não tá ligando. Parece que tá queimado ou tá quebrado? O interruptor tá queimado? Tá escuro. Mas depois que a gente chegar vai dar certo. Muitas vezes, e de diversos modos, outrora... Tá certo mesmo? É. Muitas vezes, de diversos modos, outrora, falou Deus aos nossos pais pelos profetas. Ultimamente nos falou por seu Filho, que constituiu o herdeiro universal, pelo qual criou todas as coisas. E aqui ainda continua, né? Dá pra gente continuar. Esplendor da glória de Deus, a imagem do seu ser sustenta o universo com o poder de sua palavra, né? Aqui ainda fala da realidade do ser, mas não é o ponto que nós vamos falar hoje, né? Então nós podemos perceber essas duas formas com que Deus se revela, né? O primeiro ponto que eu vou tentar tocar com vocês é nós tentarmos entender como que Cristo cria a realidade do magistério, né? Lá em Mateus capítulo 28, de 18 a 20, Cristo vai falar para os apóstolos, né? Não precisa de abrir não, é rapidinho. Eu vou ler para vocês de forma rápida. Quando ele dá a ordem para os apóstolos para que eles vão e preguem o evangelho, né? E ordena que eles vão aos confins da terra e fala que ele estará com ele até o fim dos tempos, né? Vou achar aqui. Mateus 28, finalzinho do evangelho de Mateus. 28, 20, não é? 18 a 20. Mas Jesus aproximou-se e lhes disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois ensinai a todas as nações, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-os a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Alguns vão dizer até o fim dos séculos, até a consumação dos séculos. A Bíblia de Jerusalém vai dizer dessa forma, né? Então, essa pregação foi registrada pelos que a fizeram, né? Cristo nunca escreveu nada, né? Assim como, por exemplo, Sócrates escreveu algumas cartas, né? Que mandou para algumas pessoas. O que ele falou não foi escrito, mas algumas cartas. Cristo nunca escreveu nada. Os evangelhos não foram escritos por Cristo, né? Ele foi entregue e passado para os apóstolos e eles registraram o que ele tinha escrito e viveram aqueles ensinamentos e foram passando de forma oral. Isso é a tradição, né? A tradição vem de tradere, né? É aquilo que é dito. Então, a primeira coisa que acontece na ordem dos acontecimentos, né? Igual eu falei, não existe um mais importante que o outro nessa... Me fugiu o nome agora, deixa eu voltar na colinha aqui. Nessas vias da revelação, né? Mas existe a ordem de acontecimento. O que vem primeiro é a tradição, né? Então, o que acontece é a tradição. O próprio Cristo fala para os apóstolos, aqui acaba de acontecer, né? Ele fala para os apóstolos e ele transmite para eles, né? Então, a tradição apostólica é a guardiã da fé, né? Em Tessalonicenses, São Paulo fala uma coisa que é muito interessante. Tessalonicenses, capítulo 2. Cadê? Se eu estou bom de... Tô lembrando. Vamos lá. Tessalonicenses é uma carta interessante. Aqui. Isso. Assim, pois, irmãos, ficai firmes, conservai os ensinamentos que de nós aprendestes, seja por palavras, seja por carta nossa. E ainda fala, essa aqui eu não anotei não, mas está rabiscado na Bíblia que deu para lembrar. Intimai-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus, que eviteis convivência com todo irmão que leve a vida ociosa e contrária à tradição que de nós tendes recebido. Então, a gente já percebe que era realizado pelos apóstolos esse convívio de falar para as comunidades de uma tradição concreta de como deveria ser a conduta dos cristãos. E isso a gente tem que pensar na comunidade pequena, né? Não era algo... A gente tem um hábito, né? Tem um professor meu da faculdade, inclusive ele é ateu, mas ele é um grande admirador da igreja, né? Até é engraçado, porque assim, foge do assunto, mas é interessante. Ele tem uma admiração muito grande pela
pela instituição da igreja. Ele estudou muito sobre a igreja e um dia na faculdade até conversei com ele. Eu falei assim, pô, professor, por que o senhor não crê, né, e tal? Ele falou assim, porque pelo que eu já li, fé é dom. E eu não recebi esse dom, né? Eu fiquei triste de ouvir isso dele. De fato, fé é dom, né? E um dia ele falou para mim, né, sobre a realidade de como a igreja, de forma tão firme, conseguiu se difundir. E o ponto que eu queria falar dele, né, ele fala uma coisa muito interessante nas aulas, e aí entra em combinância com o que eu quero dizer aqui. Infelizmente, hoje, a gente tem uma visão muito globalizada do mundo. Nós sempre enxergamos o mundo a partir do nosso referencial atual. Então, a gente sempre enxerga a partir da nossa realidade atual, pensando que a igreja é grande igual hoje. Naquela época, a igreja era uma comunidade ínfima, né? Se a gente for para pensar, era como se fosse menor do que a cidade de Campo Limpo, né? A igreja primitiva era mísera, né? Eles viviam em realidade quase de cárcere, né? E era por isso que tinha cartas, né? Era uma coisa bem escondida, né? Eles tinham que viver numa realidade quase que de seita, né? Tanto que os judeus falavam deles como uma seita para cristã, né? Tratavam eles como uma seita, né? Mas vamos voltar para o assunto em si, né? Os ensinamentos escutados de Cristo, vividos e meditados e transmitidos, são a tradição apostólica. São Paulo se refere a essa tradição em 1 Coríntios, eu já dei spoiler mais cedo, 23, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, eu recebi do Senhor o que vos transmiti. Outro ponto, que é o outro tripé, né, outra parte do tripé, né, outra parte da via, é o magistério. Em Lucas capítulo 10, versículo 16, Jesus vai dizer, quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Aqui Cristo está colocando em forma concreta que eles são os guardas, né? São as referências para testar a veracidade do que de fato é o referencial do que a tradição diz ser certo, né? Tem um teólogo católico, né, que vem do protestantismo, muito inteligente, muito bom, o Scott Hahn, e é muito interessante. Estou tentando lembrar em que livro que ele vai falar disso, não sei se é no Razões para Crer, não vou lembrar porque eu não coloquei aqui, só lembrei de cabeça. Ele fala de uma coisa muito interessante que não é Razões para Crer, não, acho que é no Banquete do Cordeiro, que em muitas coisas os judeus mudaram alguns escritos para invalidar o cristianismo e julgar o cristianismo como uma seita. Então, nós podemos perceber como era tratado como seita de fato e como era algo era pequeno na época, né? E por isso a gente deve fugir de tudo que é conectado com o judaísmo, né? Mais pra frente, quando eu for falar de como a Bíblia católica e protestante é diferente, vocês vão ver a conexão que a nossa Bíblia tem muito mais com a tradição do que é o catolicismo em si e o catolicismo primitivo do que muito mais com o judaísmo, né? Eu coloquei uma interpretação aqui interessante para fazer uma analogia com a realidade prática da minha vida, né? O Cristo fazia muitas analogias com o trabalho, né? Então eu não sou igual a Cristo, mas eu vou fazer uma comparação com a minha realidade específica, né? No Muay Thai existe muito um equívoco imenso de comparar o Muay Thai com o kickbox, né? Eu não vou me alongar falando disso, mas assim, o kickbox é uma arte marcial que vem da união do boxe com o karatê. E o Muay Thai é uma arte que vem da Ásia, da Tailândia. Ele vai ser mais específico em uso de cotovelos, tem um clinch, e o kickbox ele não tem isso. E no Brasil, até a década de 80, o que era Muay Thai era um kickbox misturado, porque não existia, o pessoal não tinha ido para a Tailândia. E todos diziam que era Muay Thai. E, infelizmente, até pouco tempo, né, até as pessoas irem para lá e terem conexão com os tailandeses, terem conexão com as pessoas que eram os verdadeiros guardas da tradição tailandesa e do... Alguém tem arma aí? Do Muay Thai?
Obrigado, Pedro. Eles viviam num equívoco e num erro, né? E eu quis fazer essa comparação por quê? Porque é uma realidade muito específica minha. Eu mesmo já convivi com pessoas que vivem nesse equívoco e eu tive como é que eu posso dizer, a graça de conhecer alguns tailandeses e ver o Muay Thai de forma pura. E realmente também tive a possibilidade de conhecer pessoas do catolicismo que vivem o catolicismo de forma pura e outras que não vivem, né? E que estão na tradição dos dois. E quando a gente conhece alguém que vive na realidade tradicional concreta, né? E aqui a gente tem que fazer uma distinção de excelência. Nem aqui, nem na religião e nem no esporte a gente não deve misturar a direita nem a esquerda. É o certo, né? Não, às vezes existe uma distinção de mistura, de erro, né? A gente deve sempre fugir disso. É o concreto, o certo, né? E no catolicismo, o certo é o que a igreja diz, né? O que o magistério diz, né? Aqui em Anápolis, o certo quem diz é Dom João, né? Dom João é o magistério em Anápolis, né? A gente deve seguir o que Dom João diz. E quem não quer seguir isso, né, tá errado, né? Quem não quer seguir o que o Muay Thai prega, tá indo pro lado do kickbox, digamos assim. Eu quis usar essa aí, não tem problema, né? Por exemplo, se eu quero ser lutador de Muay Thai, eu tenho que seguir o que é Muay Thai. Se eu quero ser lutador de kickbox, que eu seja evangélico, digamos assim, né? Eu quis fazer essa comparação como uma brincadeira, né? Só para trazer para minha realidade. Ou outra religião, é só uma comparação que quis fazer para minha realidade pessoal, porque é um equívoco, né? Essa realidade da interpretação pessoal da Sagrada Escritura é o que levou para o equívoco. Por isso eu quis falar do magistério. Quem tem a capacidade de interpretar a Sagrada Escritura é o magistério, porque foi ele que o escreveu, foi ele que o guardou e foi ele que o interpreta e foi ele que nos trouxe. Não tem como alguém que não teve esse cuidado, não teve essa transmissão, não salvaguardou, né? Não teve a custódia, essa palavra que eu quis falar desde o início e esqueci. Não teve a custódia deles, né? E dele, né? Da tradição, vai ter esse cuidado, né? Então é aí que eu queria chegar. Não tem como, né? Então por isso a gente deve sempre ter esse referencial. E a Sagrada Escritura não pode dizer tudo sozinha, né? Mas voltando para o raciocínio, né? Lá em Mateus 18, Cristo ainda fala: porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. O magistério está a serviço da tradição. Ele aguarda e a transmite. A gente deve pensar na tradição como uma árvore, né? Se nós pensarmos que ela é uma semente, que é na revelação como uma árvore, né? Ela é uma semente que é plantada com a tradição e ela cresce com o magistério e floresce na Sagrada Escritura. E não tem sentido fora e dá fruto com a Escritura. O fruto não existe sem a árvore, né? Não tem como o fruto aparecer sem a árvore, né? Não cai, como o padre Paulo Ricardo fala, de capa de cor zíper, né? do céu, né? Cristo quis que os apóstolos resguardassem o depósito da fé e o transmitissem, né? Cristo mandou a gente pregar, os apóstolos pregar e descrever a boa nova e tê-la escrito de forma valiosa, com autoridade, né? São João, no seu livro, no Evangelho, quer dizer, no Evangelho de João, no último capítulo, capítulo 21, ele vai falar uma coisa que é interessante para a gente pensar em por que a gente não deve seguir somente a Sagrada Escritura como referencial. Ele mesmo deixa isso de forma concreta, né? É isso mesmo? Tá aqui. É isso, capítulo 21, versículo 25. Jesus fez ainda muitas outras coisas, que se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter
os livros que se deveriam escrever. Então, nem todos os feitos de Cristo estão contidos na Sagrada Escritura. E nem todas as conexões que Cristo fez com o homem estão contidas na Sagrada Escritura. Aqui está somente o referencial que era necessário que chegasse até nós. E nem todo referencial necessário está aqui. Tem coisas que estão contidas na tradição. Muitas das coisas, por exemplo, o purgatório, né, é uma coisa que as pessoas vão perguntar. O purgatório não está na Sagrada Escritura. Em Tobias fala sobre o purgatório, mas Tobias não está na Bíblia protestante, por exemplo. Né? São João Paulo II fala, na Constituição Dogmática Dei Verbum, uma frase muito interessante que nos mostra como existe esse entrelace na tradição, na escritura e no magistério, muito interessante. Ele fala assim: a sagrada tradição, a sagrada escritura constitui um só depósito sagrado da palavra de Deus, confiada à igreja, aderindo a este todo o povo santo persevera unido aos seus pastores, na doutrina dos apóstolos e na comunhão da fração do pão e na oração. É claro, portanto, que a sagrada tradição, a sagrada escritura e o magistério da igreja, segundo o desígnio do sapientíssimo Deus, de tal maneira se unem e se associam que um sem o outro não se mantém, e todos juntos, cada um em seu modo, sob a ação do mesmo Espírito, contribuem eficazmente para a salvação das almas. A revelação, novamente, como eu falei, né, é como essa árvore, né, que age de forma concreta e nos entrega grandes frutos. Né. Os meninos falaram que abriria para dúvidas, né, mas de certa forma eu preparei algumas perguntas antes, né, eu vi que eu poderia já responder algumas perguntas antes de vocês as fazerem, para que eu as sanasse, e caso tivesse mais dúvidas, eu tentaria as respondê-las, né. A primeira pergunta é tipo assim: se a Igreja Católica proibiu a leitura da Sagrada Escritura, né. Primeiro ponto, a gente tem que pensar num contexto histórico. Isso é na Idade Média, né? As pessoas falam que na Idade Média foi proibido a leitura da Sagrada Escritura, né? Quando eu estava na faculdade, eu li bastante sobre isso, porque, pensando no contexto de quando eu entrei na faculdade, um católico na faculdade estadual, totalmente de esquerda, anticristã, né? Eu tive que ler para ver se não pervertia. Não tive medo de perverter, não, mas foi bom que pude aprender mais. O contexto é o seguinte, e foi bom encontrar esse professor que eu falei, o Ademir. Apesar de ateu, ele respeita muito a igreja. Igual eu falei, ele, não sei se ele já pediu muito o dom da fé, mas ele não a tem. O contexto é o seguinte, né? Primeiro ponto, para fazer um critério de comparação novamente. O Brasil, em 1940, ele tinha um índice de 80% de analfabetos. E nem era funcional, não. Era analfabetos. Imagina um mundo na Idade Média. Quantos analfabetos não tinha? Então, como as pessoas iriam ler, né, se elas não sabiam? O segundo ponto é que até o século XV, antes da invenção da prensa, ter um livro era muito caro. As pessoas não tinham nem saneamento básico, né? Elas não tinham nem comida, quem dirá um livro, né? Para chegar a ter um livro nessa época, era necessário um copista. Um livro era feito, por exemplo, a minha letra não é muito boa, né? Eu consegui ler aqui tudo que eu escrevi. Tem hora que tem certas coisas que eu escrevo que, quando eu escrevo, eu sei, Deus sabe. Quando eu vou ler, só Deus sabe. Infelizmente. E o copista, ele tinha que desenhar, né? E era um trabalho caro, era algo que custava bastante, né? E nem todos tinham condição de pagar, né? E uma Bíblia era... Se a gente for parar para pensar o tempo que a gente demora para escrever algo, imagina transcrever um livro de... Vamos ver aqui quantas páginas que ela tem até o finalzinho, aqui até Apocalipse. Um livro de 1000 e... Vamos lá. O finalzinho dele aqui. Bicho, eu tô lerdo. Apocalipse 21. 1076 páginas.
ia demorar alguns anos, né? Talvez você pagava pro cara transcrever e nem conseguia pegar o livro, né? Ficava pros seus filhos, né? Então, um dos pontos era esse. Além do analfabetismo, seria o preço elevado, né? Do livro para você tê-lo. Outro ponto é que, de fato, tinha traduções, né? A primeira tradução que houve foi a Vulgata, que foi feita no século IV, no final do século IV. Foi feita por São Jerônimo, a mandato do Papa Inocêncio IV. Ela foi feita no latim. Era como se fosse o inglês de hoje, né? O latim era a língua comum da época. Houve algumas traduções parciais, né? Para a língua siríaca, né? Que é como se fosse a língua mãe do russo, para a língua armena, para o egípcio. Na Idade Média teve alguns, no início da Idade Média, para a língua nórdica. São Beda, no século VIII, providenciou algumas traduções para o inglês, só que só lá no Concílio de Oxford, em 1408, foi aprovado. E teve tradução para o português em 1278. E o principal, acho que eu me perdi aqui agora, o que eu ia falar? Por que às vezes eram proibidas algumas traduções, né? Que é daí que vem esse dizer que a Bíblia era proibida a leitura. Muitas traduções foram utilizadas para difundir heresia, né? Porque imagina, já as pessoas não sabiam ler, era de difícil acesso. Quem conseguia fazer as traduções, igual eu falei, quem fazia algumas traduções eram abades, bispos ou reis. O protestantismo surge por incentivo dos reis para fazer cisão com Roma e conseguir ter maior domínio sobre o povo. Porque a única coisa que unificava o Império Romano era o credo, mais nada, né? Unificava. Era o credo e a língua, né? E eles faziam traduções para disseminar, né? Várias heresias, né? O Dom... Fugiu o nome dele aqui agora. Eu falei para vocês o nome dele aquele dia. Fugiu o nome dele. Que inspirou o Padre Paulo Ricardo lá. Dom Estevão Bittencourt, obrigado. Dom Estevão Bittencourt, na revista dele lá, Pergunte e Responderemos, ele fala muito disso. Ele fala, se eu não me engano, ele fala de 10 heresias que surgem por conta de traduções que fizeram elas propositalmente para disseminar essas traduções e colocar com alguns sacerdotes e dispor essas traduções. Então, um dos pontos era esse. Então, pensar que era proibida a leitura é meio bobo, né? Porque a leitura não era proibida, as pessoas não tinham a condição de ler, né? É igual hoje falar assim, é proibido daqui uns tempos, né? As pessoas falam assim, né? Porque daqui, sei lá, 500 anos as pessoas vão na Lua, né? Na época, no século XXI, as pessoas eram proibidas de viajar de foguete, né? Não era proibido, era impossível para nós, né? É a mesma coisa. Era impossível ler a Sagrada Escritura porque ninguém lia nada, né? Não é porque ninguém podia, né? Outra coisa interessante da gente pensar, outra pergunta que eu separei, né? O texto bíblico foi alterado, né? Muito se diz sobre isso, né? São algumas perguntas que são colocadas, né? E essas perguntas eu tirei dessa revista, né? Dom Estevão Bittencourt. Ele já faleceu. Ele é um sacerdote de São Paulo. Ele foi quem inspirou o Padre Paulo Ricardo a fazer o trabalho que ele faz hoje. Ele tinha uma revista, na época não tinha internet, né? Tinha uma revista que chamava Pergunte e Responderemos. E aí ele falava sobre vários assuntos. Eu tive a graça de ganhar alguns exemplares dessa revista. E ela é sensacional. Toda vez que eu abro, eu vejo um trem diferente. Ele é um monstro. Que Deus o tenha e que ele esteja no colo de Deus. Ele cita, né, o professor Emanuel Tove. Ele foi editor-chefe da publicação dos manuscritos de Qumran. São os manuscritos do Mar Morto, né? É um monastério que tinha lá no Mar Morto, né? Na região que tinham alguns monges que escreveram nas paredes e lá esses manuscritos têm uma conexão de mais ou menos 1000 anos com a nossa realidade atual e existe uma semelhança de uma diferença de só 15% dessa época
com os escritos comparados com a realidade de hoje. Então, tipo assim, essa diferença de 15% é ínfima. Vou esperar passar esse barulho, né? Não capta não, né, Bruno? Então, beleza. 15% para 1000 anos, essa mudança de 15% é muito ínfima, né? E isso aconteceu até com os poemas homéricos, né? Então é um detalhe que pode ser percebido. Outra coisa que a gente consegue perceber é que até chegar em Cristo houve uma oscilação gigantesca. Quando chega em Cristo, por isso que a gente percebe que os apóstolos foram esses unificadores da tradição, e nos apóstolos a tradição ela é guardada de forma mais concreta. Até chegar em Cristo houve várias traduções, uma grande oscilação do Antigo Testamento. Nos apóstolos, várias referências, traduzidas em várias línguas. Com os apóstolos se cria um único arquétipo extremamente conectado com o hebraico, né? Vão ter 3 traduções. A tradução de Áquila, que é uma tradução servil, né? Uma tradução mais comum. Ela foi feita do ano 117 ao ano 138 depois de Cristo. A tradução, esse é do Antigo Testamento. A tradução de Teodicião, que é do ano 180 ao ano 192, ela vai abolir as divergências entre o grego e o hebraico. E a tradução de Símaco, essa aqui tá igual eu falei menos, tá quase só Deus está sabendo, né? E que ela é de 193 a 211. Ela é sumariamente grega, né? Ela consegue unificar o texto grego e trazer para o grego, né, a realidade do que era o que os apóstolos colocavam, né? E por fim, o último ponto que eu quis trazer, que seria talvez uma pergunta, né? Qual que é a diferença da Bíblia protestante para a Bíblia católica, né? São 7 livros e alguns fragmentos, né? Quais são os 7 livros, né? Tobias, que é um livro que manda fazer oração para os mortos, né? Então, talvez por isso ele foi abolido, né? Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1 Macabeus, 2 Macabeus, alguns fragmentos de Esther, Daniel, e dependendo de algumas traduções, quase 3.000 palavras do Novo Testamento e muitas palavras de Romanos e de Tiago. Tiago fala muito Romanos fala muito do pecado, né? Por exemplo, tem uma parte de Romanos que fala que o homem é justificado pela fé. E lá na Bíblia protestante, eu já vi muitas, fala que o homem é justificado somente pela fé. Esse somente muda muito o sentido, né? Porque quer justificar a sola fide. E aqui fácil, né? Vou abrir de pronto, né? Em Tiago. A gente vai lá em Tiago. E aqui eu não estou falando, não é para falar mal dos protestantes, mas é para falar que eles são, como é que eu posso dizer, foram enganados por quem fez isso, né? Eles receberam uma propaganda enganosa, não foi quem é mal mesmo foi Lutero, foi Calvino, foi o Igor, né? Não são eles, né? Eles estão sendo dissidentes disso, né? A carta de Tiago, por exemplo, né, que vai falar da fé sem obras, né? Ele fala, não precisa nem de eu ler, né? Em 1 Tiago, a 2 Tiago, né? Mostrar-me sua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras, né? Fala que a fé sem obras é morta, né? E Lutero dizia que para justificar, que nada justificaria as obras, né? Que o homem é justificado só pela fé. Então, tipo, São Tiago quebrava as pernas dele, né? Tipo, ele veio antes, né? O cara é muito maior que ele, então mudava palavras. Ele falava que a carta de Tiago era como palha, né? Digna de ser queimada. Então, essas perguntas eu trouxe antes, né, de vocês as fazerem para que pudesse já esclarecer, mas em relação a isso, eu não escrevi, mas lembrei de cabeça, e eu tinha até falado anteriormente, né, essa conexão desses 7 livros, essa mudança, quando acontece ali no final, o Pedro está aqui, ele até me ajuda, né, Pedro? O Pedro, ele é descendente de judeu, né? Quando acontece no final do Antigo Testamento ali, né, pouco antes de Jesus, né, 70 anos antes de Cristo, né, no final ali do tempo de Salomão, se eu não me engano, quando surge ali a Bíblia dos 70, né, a Septuaginta e a Tanakh. A Tanakh é a que é utilizada pelos judeus e até continua sendo usada, e é essa que Lutero abraça, né. Ele volta à tradição com os judeus e não segue o que Cristo seguiu e os discípulos seguiram,
Por isso, faltam os 7 livros, né? E a Septuaginta, que é a que os apóstolos seguem, né? É a que tem conexão com o grego, é a que tem essas traduções. Então a gente até percebe que eles rompem com o que é o tradicional de toda a conexão com o antigo e voltam para algo que, para romper com o que do Aletheia. Por exemplo, temas que nós vamos abordar, você zerou? Não? Porque parou de gravar. Ah, tá. Mas parou de gravar? Não, mas eu coloquei de novo. Ah, tá. Só acho que foi menos de um. Temas que a gente vai abordar, por exemplo, é a Inquisição. A Inquisição tem problemas, né? Esses dias eu tava lá mexendo, quando a gente tava pensando, acho que foi o dia que eu gravei aquele vídeo para mandar no grupo, eu passando a mão, eu peguei num livro da Inquisição, é do Rino Camalieri, a Inquisição, esqueci o nome dele, eu li ele tem muito tempo. E ele fala da Inquisição Espanhola. A Inquisição Espanhola realmente foi ruim. Falar de Inquisição e não falar da Inquisição Espanhola, a gente nunca dourar a pílula de falar que não foi ruim. A igreja realmente tem erros, mas o Concílio de Trento realmente corrige o que foi dito por Lutero, né? As 95 teses tinham problemas, né? Inclusive das 95, 45 foram corrigidas. Ele foi chamado para corrigir as 45, foi chamado para conversar com o Papa. Ele não quis, porque os reis o abraçaram, né? E ele quis continuar e quis romper com a igreja, né? E Cristo quis que nós fôssemos um, né? E infelizmente a gente está cada vez mais dividido, né? Até dentro da igreja católica. E a ideia é que Cristo quis que nós continuássemos a ser um, né? Ele como que é que ele fala no Evangelho? Quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim, né? E uma coisa que São José Maria Escrivá fala que eu acho interessante é que, não lembro qual ponto de caminho que ele fala, será que quando eu voltar, eu acharei fé? Ele cita o Evangelho, né? Eu acharei fé sobre a terra, né? E é interessante pensar nisso, porque no fundo, né, se a gente for ver o que essas dissidências, né, e eu não falo de hoje, eu falo dos fundadores das religiões protestantes, principalmente Calvino e Lutero, a gente vê muito mais soberba na criação do que na continuidade. Eu conheço vários protestantes muito bons, que eu tenho um imenso respeito, inclusive pastores. Tem pastores que eu conheço de Goiânia, que moravam aqui, que eu tenho um respeito imenso. E eu tenho problema mesmo de ter lido coisas, por exemplo, de Lutero e de Calvino. Agora, dos atuais, não. Igual eu falei, carregam problemas de terem conectado com essas pessoas, né? Até, não vou citar nome porque está gravando, né? Tem amigos meus que vêm do protestantismo que já me falaram que vivem hoje na Igreja Católica e são muito tristes de terem sido enganados por muito tempo, né? Então, talvez um dia ele esteja aqui dando palestra para nós, quem sabe, falando da sua conversão, né? É isso, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, talvez eu consiga responder. Falando aí do Lutero e do Calvino, é interessante você comparar também com outros santos da igreja, por exemplo, Que viveram na mesma época, né? e também que foram considerados errados durante muito tempo. O que eles fizeram? Eles baixaram a cabeça. Sim. E séculos depois eles foram reconhecidos. Você falou isso aí, um exemplo simples, né? Um santo que... Tem 2 santos que eu tenho uma devoção imensa, né? E eles fazem muito parte da minha vida. E os 2 têm um espaço muito grande no meu coração. Né? São Francisco de Assis e São José Maria Escrivá. São Francisco de Assis fez a mesma coisa, né? De forma diferente. Ele quis fundar a ordem, ele foi lá, falou com o Papa falou para ele não fundar, ele voltou e falou, é isso aí mesmo. Rezou, Deus foi lá, em sonho, falou com o Papa mandou chamar ele. Entendeu? Então, tipo assim, na mesma época de Lutero, viveu, se eu não estiver errado, né? São Francisco Xavier, não. O fundador da Companhia de Jesus. É o Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola, Santa Teresa de Jesus, não, a outra. Santa Teresa d'Ávila também viveu na mesma época. E aí entra naquilo que eu falei, que o Codemir falou, São João da Cruz também. São João da Cruz é contemporâneo de Santa Teresa d'Ávila. Entra naquilo que eu falei, que a gente tem que fugir. Lembrei a frase certa que o Codemir falava.
nós temos um olhar igual ao olhar da Revolução Francesa, um olhar globalizado. Ninguém dessa época se conhecia, porque se Lutero tivesse conhecido qualquer um desses, ele teria se convertido, eles teriam ajudado ele a viver a santidade. Infelizmente não conheceu, né? E que Deus o tenha aceitado e que ele também esteja no céu. A gente não tem que ter raiva, querer que as pessoas estejam no inferno, né? Cristo quer que todos sejam salvos, né? Em 1 Timóteo ele fala, né? Deus quer a salvação de todos, né? Não é Deus não veio para o mundo para que ninguém fosse condenado, né? Pelo contrário, né? Às vezes a gente está conversando, né? Não vou abrir o tema todo, mas nós nos reunimos, o dia que foi? Aquele dia que a gente reuniu no Meet, quinta, e a gente estava conversando sobre como seria hoje, e aí o Davi, alguns de nós vieram do protestantismo, alguns não, metade, né? De nós vieram do protestantismo, né? E aí o Davi, principalmente o Davi, mas o Papa também falou, para que nós não fôssemos imbatíveis e agressivos em relação ao protestantismo. E eu até brinquei, eu falei assim, se nós tivéssemos sido e fôssemos assim, vocês não teriam vindo para o catolicismo. É ou não é? Né? O Daniel também era protestante. Né? Você, seu irmão, se fosse assim, vocês não tinham se tornado católicos. Foi no meio desse apostolado que vocês vieram para cá. Mas, enfim, é interessante pensar nisso, né? Que não pode ser agressivo, né? Não sei se vocês colocaram isso, é até interessante pensar naquele teminha pequeno, né? Que eu peguei da carta de São Pedro, você colocou ele, para mim tem que ser o lema do Aletheia, porque a gente tem que ter suavidade, igual o São Pedro fala, para defender a fé de forma tranquila, porque se torna, e assim, para quem me conhece há mais tempo, né? Talvez quem vai me conhecer um pouco e saber dessa forma vai ser o Pedro, a Dairine, talvez o outro Pedro, saber que o Breno, que eu falar de suavidade é uma coisa muito engraçada, mas tem que ter suavidade para defender, porque senão às vezes se a gente perder as estribeiras e mesmo que a gente tenha razão, a gente perder as estribeiras, a verdade não vai ser defendida, né? É o que Cristo falou para Pedro, né? Quando Pedro, se a gente pensar na Paixão de Cristo, né, no filme, quando ele vai para cima do cara que vai levar Jesus, né, ele pensar na cena é mais fácil, né? Ele repreende Pedro, né? Porque era dada a hora, então a gente sempre tem que deixar que as coisas aconteçam, né? Mais alguém? Tem mais alguma dúvida? Mais alguma consideração? Mais algo? Essa oração que você começou falando, oração para Paulo Ricardo. Cara, eu não sei se é dele. Eu aprendi com ele. Mas, isso. Essa introdução, eu lembro só de uma partezinha que você falou. Eu tenho. Que eu vou mandar no grupo. Que eu acredito que se todas as pessoas elas seguissem essa oração, né? E não colocasse o egoísmo dela na própria interpretação, não teria acontecido essa decisão. Sim. Então, tudo que a gente vê de diferença do protestantismo e qualquer outra religião é a pessoa que passa a relativizar a interpretação da Escritura. E ela coloca as vontades dela na interpretação. Que engraçado, você falou isso aí. Eu não sei porquê, né? Mas eu não li a parte que fala disso. Que fala da livre interpretação, que não é de livre interpretação. Eu grifei e não sei por que eu não voltei. Está anotado aqui. A hora que você falou, é 1 Pedro, capítulo 1, não, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 a 21. A hora que você falou, eu lembrei. Vai falar aqui, ó. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal, porque jamais uma profecia foi proferida por efeito de uma vontade humana. Homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. E de fato, né, nunca foi algo, Deus nunca quis, né, que fosse feito algo para nós, né? Tipo assim, algo para nós não. O homem nunca quis ir ao encontro de Deus, né? Se você for abrir o catecismo, né, se alguém tiver o catecismo aí, o primeiro capítulo é o homem é capaz de Deus, né? O primeiro capítulo do catecismo já tem esse paradigma, né? É o contrário, né? A gente tem que se abaixar e ir ao encontro de Deus, né? A humildade é a forma com que nós vamos ao encontro de Deus. E a humildade é tão grande, né? A forma da gente ir ao encontro de Deus, que o próprio Deus nos mostrou a forma de ir ao encontro dele, ele mesmo sendo humilde.
Cristo foi humilde e se rebaixou para se encontrar conosco, para nos ensinar aí é o encontro dele, né? Então, tipo assim, Cristo é o maior exemplo de humildade, né? E é outra forma da gente entender a tradição e ver como adorar Cristo, né? A Eucaristia é algo extremamente vantajoso e extremamente renegado e é algo que às vezes nossos irmãos protestantes não fazem, muitas vezes sem saber, muitos não fazem, e aí agora, de novo, igual eu falei, por não saberem, por serem enganados, muitos conhecem, né, por exemplo, aí vai ser quem é de uma matriz mais intelectual, vai ser um presbiteriano, alguém assim, um luterano, uma coisa bem hierarquizada, quem é pentecostal, algo assim, bem mais comum, vai falar que não adora. Eu já ouvi isso de pessoas maiores que não adoram Jesus na carne porque Jesus não precisa adorar Jesus na carne, né? E aí a gente entra de novo na tradição. A tradição fala que Jesus é perfeito Deus e perfeito homem. Essa é outra heresia, né? Todos os erros atuais já foram refutados na Idade Média e estão dentro dos dogmas. Se a gente voltar na tradição, a gente não erra, né? O que é o depósito da fé de forma concreta e por que a igreja tem voltado? Esse dia eu fui numa missa e eu vi que a igreja tem começado a voltar em algumas coisas. Por exemplo, ela falou, está começando a colocar séculos dos séculos, a gente está começando a colocar mais aquele credo niceno-constantinopolitano. Por quê? Aquele credo ele resume a fé de forma mais concisa. Toda a tradição está naquele credo. Se você quer ler a tradição de forma concisa, entender ela de forma completa, é só ler aquele credo. É difícil decorar. Por que ele é difícil decorar? A gente não sabe ele de cor sempre. Porque a gente não reza na missa. Se ele fosse rezado na missa, igual está começando a ser agora, as pessoas iam decorá-lo. Então a igreja está sendo mais pedagógica ultimamente. Ela está começando a corrigir mais coisas. Está sendo interessante esse ponto. E é isso que você falou. Tipo, infelizmente, né, o intuito nosso, né, hoje eu estava até falando com o Pablo, né, até brinquei com ele mais cedo, eu estava esperando a Dairine. Ela estava no compromisso dela, eu até brinquei com o Pablo. Eu falei, mano, se não for ninguém, nós os amigos, conversa do tema e vai ser bom. Se for alguém, nós usufrui e é bom do mesmo jeito. Porque eu falei, a gente é único para falar do tema e vai ser bom. E nas próximas, quando vir alguém para dar a palestra, a gente usufrui porque é muito carente desse tipo de formação, né? E infelizmente, o meio católico padece por isso, né? E não só os protestantes, e aí entra uma coisa que, quando eu estava na faculdade, né, às vezes que eu falei que o protestantismo ficou parecendo que eu tenho problema com o protestantismo, muito pelo contrário. Meus amigos de infância todos são, e muitos meus melhores amigos são protestantes. Quando eu estava na faculdade, se não fossem meus amigos protestantes, eu tinha ficado sozinho, eu não ia sucumbir, mas eu tinha ficado sozinho. E se a gente for parar para pensar na nossa luta na política contra todos os problemas, se a gente não se unir aos protestantes, a gente está sozinho, e eles são nossos maiores aliados, né? Temos que nos unir a eles, né? E aí entra naquilo que a gente estava falando mais cedo, né? É para nós sermos unidos, né? Temos que nos unir, temos que pensar muito mais no que nos une, né? E de fato, quando eu estava na faculdade, nós éramos muito mais unidos, porque quem é contra nós de fato? Os ateus, né? Os anticristãos, né? Os comunistas, né? Todos que são anticristãos, né? E no fim, se a gente for para pensar, quem mais apanha de fato mesmo, os evangélicos apanham um pouco, mas a igreja católica apanha igual, sei lá, igual bêbado, né? Desde sempre, parece filho de órfão. Eu ia falar um filho de outra coisa, mas está gravando, não vou falar. A Maria apanha demais na igreja católica. Eu sou de berço católico, eu nunca ouvi tanto. Igual eu falei, como eu tenho muito amigo protestante, eu citei, né, eu não falei o nome, nem vou falar de um pastor que eu tenho muito respeito. Eu sempre ia na porta de uma igreja encontrar meus amigos e lá tinha 4 pastores. Esse que eu tenho muito respeito, ele era o mais novo dos irmãos. Sempre me respeitou muito. Um deles nunca me respeitou. E ele sempre me apertava, sabe? Eu comecei a estudar por causa dele. Meus amigos nunca me apertaram. Esse me respeitava muito e ele sempre tentava fazer o irmão dele parar de me apertar. E aí eu comecei a estudar por causa dele. Porque, graças a Deus,
como se diz, tem defeito que às vezes ajuda a gente, eu sempre fui cabeça dura. Hoje em dia eu aprendi a não ser tanto. Mas na época ele falava as coisas, eu mandava ele cagar e saía pra lá e falava, não é isso aí não. Eu ficava em dúvida, eu falava, não, esse cara tá errado. Que nada. Xingava ele, falava coisa errada e ia embora, né? Mas hoje eu vejo que foi bom, né? Eu aprendi por causa disso. Mas esse em si, né, o irmão mais novo, sempre me respeitou e a gente perdeu o contato, porque ele foi para Goiânia, tem uma igreja lá hoje, mas a última vez que eu o vi foi ano retrasado. Ele até falou com meus amigos para me ver, eu fui lá na igreja do irmão dele, a gente se encontrou, conversamos muito, trocamos uma ideia e foi bom. Ele perguntou como é que estava a minha caminhada na igreja, eu contei que eu fui catequista, ele ficou super feliz. Então assim, apesar de ele sempre falava para mim, nossa, você devia converter, que você ia ser um ótimo pastor, você ia estudar bastante, mas nunca me apedrejou. Então é igual eu tô falando, a gente deve sempre ter esse respeito, né? Como o Davi disse, né? A gente tendo esse respeito será muito mais unitivo, né? Se não fosse assim, os 3 que eu falei que estão os 3 não, 4, né? Agora se for para pensar, os 4 que estão no apostolado conosco, o Davi, o Pablo, o Pedro e o 5, né? O Daniel e o Felipe, né? O Daniel e o Felipe são de berço presbiteriano. Você era de berço pentecostal. O Pedro era adventista e ainda é de descendência judaica. A senhora tem alguma pergunta? Uma observação. Pode falar. Não é nada formal, mas é uma observação própria. Pedro, você pega um café pra mim? Eu tenho percebido que Obrigado. pessoas protestantes, pastores sérios que estudam, que são respeitosos, a igreja está num movimento de uma catolicização. Eu não sei te dizer sem saber Sim, palavra. sim. Porque eles percebem que apenas nas escrituras eles precisam de algo maior para interpretar. Eles voltam na tradição. Eles voltam e eles estudam A tradição. e o magistério da igreja. Eles voltam nos padres da igreja. Nos padres primitivos. Foi isso que aconteceu com o Scott Hahn. Passam nos seus púlpitos todos os ensinamentos. Gente que Entra em dúvida de fé. Sério, Sim. eles conservam, estou falando porque eu já visitei a casa de um pastor protestante. Esse amigo que eu falei de Goiânia, aconteceu isso com A ele. biblioteca dele era uma coisa assim: São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, a patrística da igreja. Eu vi o catecismo da igreja católica mesmo, só que a versão vermelha, não a versão amarela. Uma versão vermelhinha amarela. Sim. Então, É o de São Pio X, não é, Pedro? Então, O vermelho. assim, É o antigo, né? Ah, o romano. só não há um movimento de união, ritos e tem essas diferenças, mas todos eles, os sérios, tá, gente? Estou falando de gente que estuda, que quer entender. Eles consultam e estudam a tradição do magistério da igreja. Uma Isso coisa. eu estou falando porque eu vejo, minha mãe é evangélica, minha mãe frequenta uma igreja quadrangular aqui, um pastor é uma pessoa muito bacana, eu gosto muito dele. A igreja quando é uma pessoa muito bom. Mas eu sei que eles estudam isso. Ao passo que a igreja católica, há um movimento da igreja católica que também se evangelizou no pentecostal. Então assim, uma hora eu acho que esse negócio vai acabar assim. Sim. Não sei, né? Eu acho que Jesus quer. Como se diz, tem várias. No final vai ter que se unir para resolver muita coisa. Por exemplo, não é o tema, mas uma teoria da conspiração, mas não é nada chapéu de alumínio que eu vou falar, não é nada de maluco, não. É coisa de bugar a cabeça. Quando Nossa Senhora aparece em Fátima, ela aparece na cidade de Fátima. Eu não sei se a senhora sabe, tem uma profecia que diz que os muçulmanos vão vir para o catolicismo. E uma das filhas de Maomé chama Fátima. É Fátima. E por isso Nossa Senhora aparece em Fátima. Por meio dela eles virão. Não sei da veracidade, nunca vi nada sério escrito. Mas tipo, é um negócio meio assim. A primeira vez que eu vi isso eu falei assim, mas que coisa de maluco, não tem nada em concreto, nunca vi nada sério. Então assim, tem algumas coisas que a gente vê que fala assim, que legal, né? Mas eu vejo, um influxo, infelizmente,
acontece dos dois lados. Da mesma forma que tem gente entrando, tem gente saindo. Mas é uma coisa que eu sempre digo, é muito melhor uma pessoa ir para o protestantismo do que sair totalmente do cristianismo, né? Sempre vejo dessa forma. Mas nós, seres humanos, nós precisamos De religião. desse Sim. tripé, Sim. porque não é só na escritura. A gente Não. precisou de uma estrutura de gente que estudasse, que nos ensinasse. Na época nós éramos muito mais obedientes aos pais, que eles Sim. eram fiéis à tradição. E- Uma coisa miscigenada, então as pessoas tinham uma fé mais pura. E aí entra numa coisa E a gente interessante. precisa, nós seres humanos não Sim. de interpretar. É muita soberba da nossa E aí todo problema, e aí entra uma coisa interessante. Quando surge um problema, na tradição não vai ter problema. A gente percebe assim, ó, se há humano, o problema sempre é no humano, certo? A tradição tem algo humano? Não. A Sagrada Escritura tem algo humano? Onde tem algo humano? Só no magistério, certo? Então, onde pode acontecer o problema? E aqui eu não estou falando de ninguém. Então, se acontece, como que eu posso dizer? Lembra que eu falei que todos têm a mesma importância? Se algo está saindo da consonância, é porque o problema não está na coisa em si, está na pessoa, entende? E aí entra uma coisa que a minha mãe fala, né? Como se diz, dizem que as mães são sábias. A minha mãe, não sei se é porque eu sou puxa-saco dela, mas minha mãe é muito sábia. Ela fala que a gente nunca pode ter a fé nas pessoas. E de fato o meu pai, infelizmente, se diz ateu. E como é que eu posso dizer? E quando eu entrei na faculdade, ele falou para mim que eu ia abandonar a fé. E eu falei para ele que eu ia sair mais católico. E eu saí. Muito mais. Foi. Mas eu não me abalo, nunca me abalo, de fato. E como é que eu posso dizer? Eu já vi muita coisa errada. Não estou aqui para citar, não só porque está filmando, mas eu nunca vou falar das coisas que eu sei. Já vi muita coisa errada da igreja mesmo. E eu não vou ficar falando porque seria como se eu falasse dos problemas da minha casa, né? Então não faz sentido eu expor os problemas da minha casa, nem da igreja. Mas isso nunca me abalou, né? Porque são erros das pessoas. E a igreja é uma instituição. Da mesma forma que se o magistério erra, ou o magistério não erra, quem erra são as pessoas que fazem erros no magistério. E aí entra num ponto que eu não toquei, e eu sei que o tempo extrapolou, mas eu não sei se você vai pôr isso no vídeo, aí já é contigo, o problema é seu. Entra aí a infalibilidade do Papa. O Papa só é infalível em questão de moral e fé quando ele age ex cátedra. Por exemplo, vamos supor que o Papa Francisco fala que, sei lá, que matar onça pintada é pecado. Isso aí não é infalível. Você não está falando de questão moral nem de fé. Agora, se ele falar que... Deixa eu dar um exemplo. Se ele falar que não é mais para comungar na boca, a gente tem que parar de comungar na boca. É para pegar na mão, direto na boca, é para pegar na mão, e isso é desobediência. Ele nunca vai fazer isso, né? Principalmente porque isso é previsto que é a escolha do fiel. Eu só falei isso porque isso é uma coisa meio chocante, né? Porque é a escolha nossa. No cânon, a introdução missal fala, né? Eu até tive problema com isso uma vez, de me falarem que não podia. E aí eu comprei um livrinho que falava disso para eu estudar e ver, e a escolha é nossa, não é de quem está entregando, não. A gente escolhe a forma. E é previsto por Roma mesmo isso. Mas eu quis dizer, tipo assim, isso é moral e fé. Ele nunca vai proclamar uma coisa idiota, porque... Vou dar um exemplo de uma coisa que eu ouvi uma vez, né? Teve um papa, eu esqueci o nome dele, que ele estava pensando em proclamar uma coisa meio sem lógica. Estou tentando lembrar o século, acho que era século XII. E aí ele pensou, ele era meio maluco mesmo, né? Bom não lembrar o nome, nem o século, para eu não denegrir. É bom que a gente não conta o nome do santo, nem o pecado, né? E aí ele pensou e tal, e ele comentou com o seu confessor. O confessor pediu em oração para que não acontecesse isso e tal. Aí a hora que ele saiu, ele estava indo pro Vaticano, que é um raio e matou ele. Então, tipo assim, pode ser que de fato aconteça uma coisa dessa, né? Talvez seja só uma história que eu esteja contando, né? Eu ouvi isso de um padre, amigo meu, né? Não vou falar o nome dele também. Mas, de fato, nunca houve. Tem até um erro que... Isso aí eu vou falar a situação em si, né?
Um erro que uma vez eu ouvi de uns conhecidos que são tradicionalistas, né? E esses eu falo mal mesmo, tradicionalista é gente que a gente deve fugir bastante. Tradicionalista é problemático demais. É gente que a gente não deve ficar perto. Eles falaram mal de um monte de coisa. E aí um dia eu truquei eles brincando, né? Eu falei, falaram mal do Concílio Vaticano II, falaram mal de um monte de coisa. Aí eu falei pra eles, uai, mas vocês estão falando mal desse monte de coisa, me chamaram de neocon, né? Neoconciliar e tal. Aí eu falei, mas essas coisas que vocês estão falando são neoconciliar. E falar que o Papa é infalível é neoconciliar. E se ele não é infalível, a maioria dos dogmas estão errados. Então a igreja não funciona. Ele, não, mas não é assim não. E, enfim, a gente deve fugir desse tipo de gente, né? É aí que eu queria chegar. Essas pessoas são pessoas que são novos protestantes, digamos assim, o tradicionalismo. E eles não aceitam o magistério, né? E o Papa, ele vai ser infalível quando ele está unido ao magistério, não sozinho. Ele nunca, não é quando ele fala qualquer declaração, qualquer coisa que o Papa Francisco fala, tem que ser uma coisa muito específica, né? Ele vai fazer uma declaração dogmática, igual essa que eu falei do Papa São João Paulo II. Isso não é uma declaração, não é uma declaração infalível. A última declaração dogmática que foi infalível foi, se eu não me engano, foi Imaculada Conceição. Foi em 1950, se eu não me engano. Tem tempo pra caramba, tem quase 100 anos. Então, não é assim, tetou, relou, o Papa vai fazer declaração infalível. Tem quase 100 anos, né? Então, tem 75 anos. Ano que vem faz 75 anos, né? Que teve declaração infalível. Então, não é a torta direita. Ele fala que gosta de São Lourenço, né? Imagina torcer de São Lourenço, porque o Papa torce de São Lourenço. Tinha um futebol. Ah, nossa senhora. É isso. É só. Vamos fazer a oração para finalizar.